Come together right now. Likers. O apelido Cura Gay, ele tem razão de ser. Ele foi muito bem pensado mesmo. Acho que quando o povo fala e isso ganha popularidade, é porque de alguma maneira as pessoas compreenderam do jeito delas a essência do projeto. O projeto quer autorizar clínica, charlatanismo, clínicas comandadas por religiosos para oferecer reversão da homossexualidade. Isso não está certo. Que existem homossexuais em sofrimento psíquico? Existe, porque eles vivem numa cultura homofóbica. Mas a reversão não deve ser levá-lo a aceitar uma heterossexualidade, e sim a aceitar a sua homossexualidade. Se há um problema com o ego, se ele não está em sintonia com o ego, a sintonia com o ego tem que ser a sintonia com o desejo dele, com a identidade dele. Então, o Conselho Federal de Psicologia acertadamente proíbe que psicólogos ofereçam reversão. Nós aqui estamos tentando derrubar essa resolução do Conselho, nós não temos autoridade para falar. Eu acho que os deputados, tanto o deputado que propôs quanto o deputado Roberto de Lucena, não são psicólogos. E não são homossexuais, até onde eu saiba, então não entendo o interesse nessa matéria. Se o Conselho Federal de Psicologia proíbe, o Conselho Federal de Psicologia tem autoridade para dizer que na formação de um psicólogo, ele não pode oferecer terapia de reversão, seja espiritual, seja de qualquer natureza, para os homossexuais. Deputado, muitos psicólogos reclamam, alguns psicólogos reclamam de que seria uma coerção no trabalho deles, se sentem intimidados, alguns dizem que foram caçados, não podem exercer a profissão. Como é que o senhor vê isso? Eu vejo de uma maneira correta, porque um psicólogo cuja formação não há nenhum ponto que autorize ele a oferecer reversão da homossexualidade, porque a homossexualidade não é uma doença, e ele está praticando isso na clandestinidade, ele tem que ser de alguma maneira controlado, ele tem que ser de alguma maneira impedido pelo Conselho Federal, pelo Conselho de Classe. Então, o psicólogo que está oferecendo reversão da homossexualidade a partir de proselitismo religioso é um charlatão. Ele pode aumentar o sofrimento psíquico. Talvez você não saiba, Mariana, mas a principal instituição americana que oferecia esse tipo de serviço foi fechada, que é o Êxodos. Foi fechada porque havia prática de tortura psicológica contra homossexuais que estavam em sofrimento psíquico e que iam buscar ajuda, e que a ajuda era mentir sobre a sexualidade deles, é dizer que havia uma possibilidade deles virarem heterossexuais, deixarem de ser gays. Isso é charlatanismo, né? Na formação de um psicólogo não há nenhum ponto que autorize isso. Os psicólogos não estão proibidos de oferecer seus serviços, eles não podem chegar e oferecer para um homossexual em sofrimento o serviço de cura espiritual ou de reversão da homossexualidade. Deputado Roberto de Lucena, o senhor conhece o projeto, foi relator na Comissão de Seguridade. É correto falar que existe essa possibilidade de reversão da homossexualidade dentro do projeto? Mariana, nós não estamos discutindo, o projeto o PDC não discute a sexualidade em si. Primeiro, ele trata da permissão para que o psicólogo, a garantia de que o profissional da psicologia possa assistir a uma pessoa, independentemente dessa pessoa ser homossexual, heterossexual, bissexual, essa pessoa que o procure, vivendo os seus conflitos interiores e procurando assistência. Primeiro, eu entendo que o PDC 234 seja justo, porque ele preserva essa condição ao psicólogo, esse direito ao psicólogo de praticar a sua ciência, e isso é até uma desonestidade de fazer um link com a religião, porque em nenhum momento esse PDC ele é uma proposta religiosa. Em segundo lugar, é o direito do homossexual, ou bissexual, ou heterossexual, ou seja qual for a sua opção ou orientação sexual, procurar um profissional da psicologia. Essa pessoa é maior de idade, é maior de 18 anos, tem a condição de escolher. Se é hétero, escolher ser homo. Se é um homossexual e não está bem com a sua condição, de procurar essa assistência. A verdade é que esse psicólogo hoje, se ele sofrer uma denúncia anônima, inclusive, ele pode ser prejudicado. Então, o PDC 234 é justo, o PDC 234 não trata a sexualidade, o PDC 234 não tem absolutamente nenhuma proposta, nenhum vínculo religioso, e as clínicas, como disse o Jean, as clínicas de assistência religiosa, isso absolutamente não existe nesse projeto. Nós estamos falando de psicólogos e não de pastores ou padres atendendo a esse paciente que, em nome da sua angústia, em nome da sua busca, procura esse psicólogo. Diante do clima, qual a sua expectativa para a votação desse projeto? Bem, eu entendo que não possa haver
temas proibidos no parlamento. E, ao que tudo indica, essa proposta será trazida para o plenário, ao que tudo indica, e eu entendo que tem que ser trazida para o plenário, tem que ser discutida. Eu fui relator na Seguridade Social e Família, apresentamos o nosso relatório, o nosso voto. Naquele momento, a Comissão de Direitos Humanos, que não foi nesse ano, foi o ano passado, ainda com a composição anterior da mesa, na pessoa do seu presidente Domingos Dutra, requisitou que este projeto passasse pela Comissão de Direitos Humanos, e a minha expectativa é que venha para o plenário, se for esse o caso, se for aprovado na comissão de líderes, na reunião de líderes, e que possa ser discutido, possa ser apresentados os argumentos contrários, os argumentos a favor, e nós votemos. Entendo que não possa haver temas proibidos para o parlamento. E eu já devo adiantar, Mariana, eu sou contra, tenho tido uma posição aqui no parlamento de ser contra radicalmente a intolerância, a discriminação e o preconceito. E eu entendo que este PDC 234 é exatamente uma proposta que vai nessa direção. Ela é contra o preconceito, ela é contra a discriminação, ela é contra a intolerância na medida que protege, que preserva essa condição do psicólogo, mas também dá a essa pessoa a condição de receber assistência. Deputado Jean Willis, o líder do seu partido, deputado Ivan Valente, deve apresentar agora na reunião de líderes 2 horas um pedido de urgência para esse projeto ir ao plenário hoje ou amanhã. Qual que é a sua expectativa? Antes de falar da minha expectativa, eu quero dizer que desonestidade intelectual, desonestidade mesmo, é dizer que psicólogos hoje são proibidos de atender homossexuais. Isso não é verdade. Psicólogo algum é proibido de atender homossexuais e homossexuais em sofrimento psíquico. Hoje, psicólogo é proibido de oferecer charlatanismo a esse homossexual, de oferecer proselitismo religioso a esse homossexual e de convencê-lo de que ele pode reverter a sexualidade dele. Ninguém opta por ser homossexual, ninguém opta por ser heterossexual. A identidade sexual, a orientação sexual é algo sentido profundamente, não há reversão e não há terapia. E um homossexual em sofrimento psíquico não está proibido de procurar um psicólogo, ele pode procurar qualquer psicólogo que ele queira. Agora, o psicólogo que ele procurar não pode oferecer terapia de reversão. Isso é o que o Conselho Federal de Psicologia diz, e é isso que esse projeto quer derrubar. O projeto quer derrubar a resolução do Conselho que proíbe psicólogos de oferecerem terapias de reversão da homossexualidade. E qual é o propósito desse projeto ao derrubar essa resolução? Fazer funcionar clínicas clandestinas de psicólogos com formação cristã, sim. Vamos envolver religião, sim, porque o projeto é de um pastor religioso, foi relatado por um pastor deputado, portanto envolve religião, sim. O que há por trás é uma tentativa de autorizar clínicas de psicólogos cristãos que vão oferecer proselitismo religioso ao sofrimento psíquico dos homossexuais. Há homossexuais em sofrimento psíquico, sim, mas por causa de uma cultura homofóbica. E a maneira de dar fim ao sofrimento é colocando o ego dele em sintonia com o desejo, ou seja, levando ele a se assumir. A minha perspectiva é que o projeto venha a plenário e que a gente derrube, porque as pessoas foram às ruas para dizer que elas não querem que o Estado laico seja tomado, seja interferido por questões religiosas. Nós somos um país plurirreligioso, nós temos espíritas, nós temos gente do candomblé, nós temos gente da Umbanda, judeus, nós temos budistas. Nós não podemos achar que os valores do cristianismo, ainda mais de um cristianismo fundamentalista, possam intervir nas questões de Estado. Então eu espero que esse projeto venha a plenário e que a gente consiga derrubá-lo, porque é isso que as pessoas, os manifestantes, a voz das ruas, para dizer assim, esperam de nós, que a gente derrube esse projeto. Bom, antes de encerrar, vou dar 1 minuto para cada um rebater, deputado Roberto de Lucena. O PDC 234 é uma proposta justa, é uma proposta que objetiva preservar o profissional da psicologia e dá ao paciente, dá ao ser humano, independentemente da sua opção sexual, a condição de receber assistência. Infelizmente, houve uma indução de parte da imprensa e foi colocado um carimbo que não corresponde à sua proposta. Não houve em nenhum momento qualquer intenção, qualquer motivação religiosa nessa proposta. Eu fui o relator, espero que ela venha a plenário, que nós possamos discuti-la em plenário. E Mariana, o único lugar onde se fala de cura gay não foi no PDC 234, na resolução 199 do Conselho Federal de Psicologia, exatamente o que essa proposta está querendo sustar. E o nosso voto é no sentido de que o Conselho, a nossa sugestão de que o Conselho reescreva, porque eu entendo que precisa haver limites. Eu sou contra aquilo que falou aqui o deputado Jean Willis. Sou a favor de que existam limites. Agora,
de que as pessoas não sejam tolhidas no seu direito, inclusive no direito de não quererem mais manter a sua opção sexual. Deputado João Willis, para terminar. Olha, eu acho que advogar por um direito das pessoas deixarem de ser homossexuais é, na verdade, advogar pela ideia da cura, embora as pessoas estejam aí o tempo inteiro negando o termo cura gay. Não existe deixar de ser homossexual. Eu sou homossexual assumido, tenho orgulho da minha homossexualidade e não há como eu deixar de ser homossexual, porque não há como o deputado Roberto de Lucena deixar de ser heterossexual. A não ser que ele um dia me diga que ele vai numa clínica e ele vai pedir para virar gay. Se ele conseguir fazer isso, reverter a sexualidade dele, deixar de ser heterossexual e virar gay, eu posso então concordar com ele que é possível o inverso, deixar de ser gay para ser heterossexual. Esse projeto, na verdade, eu volto a dizer, ele quer derrubar uma resolução do Conselho Federal de Psicologia que proíbe o funcionamento de charlatanismo, ou seja, que psicólogos de formação cristã ofereçam aos homossexuais terapia de reversão da sua sexualidade a partir de orações e coisas do tipo. No fundo, há um interesse por dinheiro, porque essas clínicas vão cobrar desses homossexuais em sofrimento. Essa é a verdade. Então, a resposta ao sofrimento dos homossexuais por viverem numa cultura homofóbica não é reforçando o preconceito, levando esses homossexuais a acreditarem que podem se tornar heterossexuais. O fim do sofrimento é dizendo para o gay, assuma a sua sexualidade, você tem direito, você é um sujeito de direito, você é um contribuinte, o Estado lhe protege igualmente como protege os heterossexuais. Eu espero que esse projeto seja derrubado, a sociedade já se colocou contra ele, porque a sociedade defende a laicidade e acha que nós não devemos intervir em questões que a religião não deve intervir em questões de Estado. Deputado João Willis, do pessoal do Rio de Janeiro, deputado Roberto de Lucena, do PV de São Paulo. Muito obrigada por esse debate. Come together right now. Likers.